devemos muito a Kardec, essa informação que o espírita, da verdade, e nós vamos precisar para relembrar Kardec, continuar estudando Kardec, e as divulgações do dia. Temos aqui o musical Bem-vindo, Aurora, dia 28 e 29 de outubro, que é um sábado, 20 horas e domingo às 19 horas. Em tempos de intolerância, nossa melhor resposta é o amor. Então, dia 28 e 29 de outubro. Temos aqui a doação, está pedindo para a nossa horta, para melhorar o lar, cascas de legumes, frutas não cítricas, pó de café, entre outros, não pode café de Caxias, especial. Casca de ovo para a horta, tudo para a horta, né? A área de trás e por terra. O dia de Kardec começa hoje, às 16 horas, o Centro Espírita Joana d'Arc, em Redonda. Todo mundo sabe onde é. 16 horas, o Centro Espírita Joana d'Arc, que é lá onde o castelinho, onde tinha o castelinho, né? Lá onde era a diferença. Saltou isso. Então, aqui é a oficina de estudo. Oficina de produtividade, Consuelo Vieira e Regina Serra. O editor de hoje, nossa Jânio, que ninguém conhece. E o tema de hoje, Kardec Obrigado. Que é o tema do propósito. Vamos lá nessa página. Preparado? A nossa página contribuir, livro editado por Emmanuel, a Francisco Antônio Xavier. Lição 78, Enxertia de Vida. Se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Fala Romanos, toda criatura em verdade é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado que parte do divino Criador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos da existência. Sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação, colheita. Nas vésperas do fruto, desgrada-se do agricultor, tomaste caminho pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível, haja fartura na vida. A luta espiritual em identidade de circunstâncias, o Senhor adota várias formas para nós. Atingindo o conhecimento, a razão da experiência, o político celeste nos confere preciosos recursos do exercício espiritual, com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. A cada novo dia de toda experiência humana, recebe já novo concurso para que o resultado da presente encarnação te enriqueça o mundo divino pela felicidade que transmite a vida. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos reveladores, com liberdade para registrar a bênção do desejado. Repara atentamente quantas vezes te convoca
não será comigo amigo, depois virá o intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da fé. Se guardes, pois, o propósito de elevação, aproveite a tua comissão do céu, iluminando e santificando o tempo íntimo. Mas se a credibilidade, por enquanto, te isola a mente, iluminando as forças, acarretando o egoísmo, o cheiro de sublimação te buscará até balde, porque ainda não produz, recebe do Espírito, a seiva e favorece a vida abundante. Deus Pai, boa vontade, Jesus, amigo de todos nós, estamos nesta manhã, iniciando nossa tarefa, nossos estudantes, agradecendo os amigos espirituais, os irmãos também, que nos fortalecem para caminhar contigo, para o desenvolvimento. Esperamos sempre em buscas dos nossos ideais de Cristo. Que a paz que desenvolve o sofrimento, a harmonia, seja para todos os nossos irmãos, companheiros de caminho, envolvendo os nossos irmãos, nos hospitais, nos lares, irmãos que deixaram filhos, que sejam sempre para os benefeitores amigos, todos os nossos irmãos, médicos, enfermeiros do plano espiritual e do plano físico. Agradecendo uma vez a oportunidade de estarmos reunidos para o estudo desta manhã, possamos recolher as informações seguras para que possamos caminhar sempre, pensando bem no auxílio dos nossos irmãos. Espirituais adiante, incentivo, auxílio do nosso Evangelho, no estudo desta manhã. Que a paz seja para os nossos lares, nossos familiares, nossos irmãos. E no meio também, que Jesus, nosso Mestre e Deus, nosso Pai também, estamos então iniciando o nosso estudo da manhã. Que assim seja. Bom dia a todos. Então, a minha página já falava dessa enxertia divina, né? Que de várias formas Deus procura enxertar em nós. Mesmo mesmo na natureza, nós vamos enxertar, fazer enxertos, plantas. De várias formas, Deus procura nos aproximar, nos trazer mais essa sua paternidade, essa sua divindade. Então, ali falava de textos, de leitura, de palestras, de uma conversa, né, de oportunidades diversas para que nós sentíssemos mais de perto a presença divina em nós. Mas no finalzinho fala, se não tivermos fé, se de nossa parte nós não movimentarmos a fé, essa vai pegar, ele fala, não pega, você igual a muda que não pega, ele não vai pegar. Não vai pegar naquele momento. Em algum momento nós vamos com toda certeza florescer plenamente. Então, nesse mês de outubro, que é o mês que nós comemoramos o aniversário de Allan Kardec, que é esse missionário, tem tanta idade como chegamos hoje. Então, ele, depois de toda uma carreira
como educador, bem estabilizada, bem sucedida. Hippolyte era muito conhecido na sociedade da França na área de educação, tanto que a didática para a educação francesa é da autoria dele. Ele já tinha toda uma conquista na área da literatura para a educação. Então, era alguém que, de fato, tinha já esse preparo. E ali o intenso aproveitamento do tempo. Nós vamos ver, eu espero que a gente só ouça falar nisso, que uma das dores maiores que os espíritos têm quando voltam ao plano espiritual é justamente terem perdido o tempo. Ter perdido o tempo. É uma das grandes dores que nós levamos quando chegamos ao plano espiritual. Puxa, perdi tempo. Era tão fácil, num sábado de manhã, me sentar por uns instantes, ouvir uma palestra, refletir, trocar umas energias através do passe, tomar uma água fluidificada. Era uma coisa tão simples, eu botei tantos empecilhos. Eu não consegui fazer por diversas vezes. Aí eu falo, meu Deus, na época que eu estava encarnada, ainda tinha tudo pelo Facebook, tinha tudo pela internet, ia lá em casa a informação. Mas eu ficava com sono, mas eu resolvia fazer outra coisa. Não quer dizer que isso seja a salvação, não. Era tão fácil olhar com mais carinho ali para o meu irmão. Não era tão difícil eu dividir o que eu tinha, ou eu dividir até o que eu não tinha com alguém que necessitava mais do que eu, independente de qualquer rótulo religioso. Era tão mais simples do que eu achei que fosse cuidar de alguém que estivesse precisando de mim naquele momento, e eu não consegui enxergar. A enxertia divina não conseguiu encontrar fé em mim naquele momento. Então, essa perda de tempo costuma ser uma das grandes lamentações que nós temos. L de lealdade ao ideal esposado. Então, Kardec sendo leal ao ideal espírita que ele adota a partir do momento em que ele, no seu sentido de educador, ele fala, as mesas giram, fazem barulho. Ok, tudo bem, magnetismo responde por isso, e eu conheço do magnetismo. Mas o magnetismo não dá respostas inteligentes. E resposta inteligente necessariamente não é um tratado de ciência, não. Resposta inteligente é uma resposta que informa que ali tem uma pessoa, tem um ser inteligente respondendo, ainda que seja uma coisa banal, mas é uma resposta que diz que tem uma inteligência por trás daquilo que está sendo dito ali. Isso é uma mensagem inteligente. Então, quando ele viu que cadeira não tinha como fazer isso, mesa também não, ele começou a estudar e foi leal até o fim ao ideal. Humildade, o L ali no meio da palavra humildade. Reconhece a sua pequenez diante da missão superior que abraça. Adoção do pseudônimo, exemplo de humildade. Queria que a obra fosse reconhecida pelo seu conteúdo, não pelo reconhecimento que já possuía como Hippolyte. Então, um gesto de humildade. Ele já tinha um nome, né, conhecido naquela época na sociedade da França. Então, por isso, numa das reuniões espíritas que ele participa, o seu espírito protetor, seu espírito guia, chamado Zéfiro, fala com ele que uma das encarnações, um dos renascimentos anteriores dele, tinha sido entre os druidas, ele tinha sido um sacerdote druida. E os druidas, naquela época, já sabiam da reencarnação, já trabalhavam seriamente a questão da espiritualidade. E informaram a ele que ele tinha se chamado Allan Kardec, naquela encarnação, como druida. E ele decide adotar esse pseudônimo para lançar o Livro dos Espíritos, para não sair Hippolyte, porque com certeza muitos iriam ler a obra pelo seu autor encarnado. E ele já reconhecia que ele não era o autor da obra, então ele não poderia ou não deveria assiná-la. Igual Chico Xavier também dá bastante esse exemplo, né, mais recentemente, quando ele nunca ficou com nenhum dinheiro da venda de nenhuma de suas obras psicografadas, que ele falava, não sou eu o autor, os espíritos são os autores. Os espíritos não precisam de dinheiro, as instituições espíritas e também não espíritas precisam. Então, todo o dinheiro arrecadado com a venda dos livros psicografados por Franciscano Xavier foram e são revertidos para as obras de caridade. Então, também é outro exemplo de humildade aqui mais próximo, mais recente.
Do A de Alain, clareza. Organização clara, concisa, lógica do corpo de doutrina. Então, a organização da doutrina é clara, é simples. Espera aí, gente, eu não vou conseguir falar com esse negócio caído aqui. É clara, é simples, e obedece a um método. Esse método que ele organiza é para que a gente, lendo pergunta por pergunta, a gente pode fazer a leitura seguida, a gente pode abrir ao, entre aspas, acaso, e estudar aquele tema, ou a gente pode ter dúvida, o que é que o Espiritismo fala sobre tal assunto? Vai lá no Livro dos Espíritos, no índice, procura a pergunta, lê sobre aquele assunto, medita, reflete, e ele vai te auxiliar. Eu quero saber o que o Espiritismo pensa sobre a cremação. Será que é? O que será que o Espiritismo fala sobre cremação? Tem uma parte dos Espíritos que está lá, que fala sobre a cremação, que fala sobre o velório. Essa parte do velório, então, é importantíssima, né? Como nos comportávamos no velório, o que está acontecendo naquele momento ali. Então, qualquer assunto eu posso procurar na doutrina espírita que eu vou encontrar qual é a visão que a doutrina traz sobre tal assunto. Isso graças à forma clara como Kardec organizou o corpo de doutrina, né? A obra. Então, aqui, Alain, eu usei essas palavras para denominar. Discernimento, né? Fechando Alain. Afastando qualquer conceito atávico, místico, que comprometesse a pureza doutrinária, com filosofias prematuras. Então, esse discernimento era uma seleção que ele fazia antes de anotar qualquer informação que os espíritos davam. Isso, na obra, a gente chama da universalidade dos ensinos dos espíritos. Ele só anotava aquela resposta depois que ele confirmava que aquela mesma resposta era dada por diversos espíritos em diversos pontos do mundo. A palavra, o jeito, poderia parecer diferente, mas a essência da resposta sendo a mesma, aí ele anotava como sendo uma resposta verdadeira. E enquanto não esgotasse todas as dúvidas sobre aquela questão, a questão também não era anotada no Livro dos Espíritos. Então, só para nós termos uma ideia dessa missão executada por Allan Kardec. E Kardec, né? Eu coloquei ali o nome dele, Kardec e Hippolyte, iguais no método e rigor científico, virtudes conquistadas. Aquilo que eu disse. Hippolyte já tinha aquelas virtudes conquistadas em vários renascimentos, como estava na lápide, né? Nascer, morrer, renascer e progredir ainda, né? Tal é a lei. Ele já tinha várias conquistas de outras encarnações, de outras experiências que ele tinha passado. O Hippolyte e Kardec também, por serem, né, o mesmo espírito. Eram virtudes suas. Positivista, afastando qualquer idealismo ou posição pessoal a fim de não se deixar iludir. Então, ele adotava uma posição positiva nesse sentido, de não deixar que filosofias, que ideias já preconcebidas interferissem naquela obra que não era dele. E ao longo aí da vida a gente vai ver que isso deu bastante trabalho. Criterioso, o bom senso encarnado, segundo Camille Flammarion. Camille Flammarion foi um grande estudioso, um grande cientista daquela época também, que em princípio também foi estudar os fenômenos espíritas. Depois que ele estuda, que ele se convence da realidade dos fatos ali, ele, na hora do velório de Allan Kardec, ele cita Kardec com essa frase aí, dizendo que Kardec tinha sido o bom senso encarnado. É um dos adjetivos que ele dá para Kardec na hora do sepultamento do seu corpo. De fidelidade. Não publicava qualquer informação sem revisão e universalização do conhecimento. Isso aqui eu já disse. Metódico, seguindo sempre a regra de observar, comparar, julgar, não aceitando o ditado dos espíritos como reveladores predestinados. Que ainda hoje nós caímos nessa.
só porque morreu, desencarnou, virou santo. Ah, fulano, minha mãe morreu. Ah, mãe, me ajuda aqui. Tudo chama a pobre da mãe, desencarnada para ajudar. Não, porque minha mãe morreu. Às vezes a mãe, puxa vida, está precisando aberta da nossa ajuda, de prece, de tudo. E a gente está puxando a nossa mãe ali para resolver coisas que são para a nossa tarefa de resolver entre nós mesmos. Então, ainda hoje nós temos essa. Tinha até uma piadinha, né? Lá em casa a gente falava muito essa bobice de que, não, vou morrer, vai virar santo, né? Pronto, morreu, virou santo. É tanta... Eu não estou dizendo, naquele momento, o importante também de um sepultamento, que é ressaltar as qualidades boas daquele que está partindo para o plano espiritual. Isso é um momento legal. Não quer dizer que aquela pessoa que está ali, né, sendo sepultada, aquele corpo que está sendo sepultado, não tem aquelas qualidades. Porque atrapalha muito a gente chegar no velório e ficar falando dos defeitos da pessoa, ficar fazendo cobranças, perturba o ambiente. Então, naquele momento, sim, ressalta as qualidades daquela pessoa, porque todos temos qualidades. Então, não quer dizer que aquela pessoa só tenha qualidade, mas naquela hora do sepultamento, é legal, vibracionalmente falando, né, para fazer a ambientação, de que a gente ressalte momentos bons, momentos importantes, coisas que aquela pessoa fez. Quantas vezes a gente só descobre que aquela pessoa fazia boas ações depois que ela morre? Porque às vezes ela não contava por humildade, e as pessoas que também eram beneficiadas não contavam a pedido daquela pessoa. Depois que ela desencarna, às vezes famosa, outras vezes não, desencarna e a gente sabe, puxa, olha só, ela ajudava tanto. Foi muito interessante no caso do Paulo Gustavo também, quando ele desencarnou, que aí a gente ficou sabendo que ele era um dos grandes beneficiadores lá da obra social que o Raul Teixeira faz ali daquela, uma espécie de, uma casa de acolhimento também, que o Raul Teixeira preside lá em Niterói. Daqui a pouco eu vou me lembrar o nome, talvez eu me lembre. Aí só depois da desencarnação do Paulo Gustavo, aquele humorista, é que a gente soube que ele era um grande beneficiador dessa obra espírita lá em Niterói. Mas só que ele pedia para não ser. Inclusive, com a desencarnação dele, a obra passou por algumas outras dificuldades a mais, até que, né, que se restabelecesse sem aquele auxílio que ele em vida dava. Então, não vira santo quando morre, mas naquele momento do sepultamento é legal que a gente que lembrem das nossas qualidades para nos ajudarem, né, até no desprendimento. Ser cristão. Aceitou o desafio da codificação em um momento em que a humanidade havia esquecido a palavra redentora do Nazareno. A doutrina espírita, por ele codificada, é eminentemente cristã, adotando o Evangelho de Jesus como o maior e mais perfeito código religioso da humanidade. Ah, você é cristã? Sim. Se me perguntar, sou cristã, eu falo, cristã sou. Qual igreja? Centro Espírita, Humildade e Caridade. Não vou estar fazendo blasfêmia nenhuma. O Espiritismo é eminentemente cristão. A moral do Espiritismo é a moral do Cristo. É o maior código, né, de bem proceder que nós temos, que é o código moral, é a moral do Cristo. Então, se perguntar, você é cristão? Sim, com toda certeza. E quando perguntarem na igreja, a gente pode falar, Humildade e Caridade. É a nossa igreja, né, cristã. Aí, com toda essa dedicação, com todo esse trabalho, com todo esse empenho de Allan Kardec, a vida não era fácil. Os dias não eram amenos. Os dias eram pesados. Eu até recomendo, já tem na Netflix o filme Allan Kardec. Acho que é um olhar para a eternidade. Não tenho certeza se é esse. Mas o mais recente filme de Allan Kardec conta a trajetória dele de uma forma bem legal. Até gostei que eles botaram um Kardec bem animado, bem alegre. Isso, no cinema, né? Então tem na Netflix já para a gente assistir também. Não, o mais recente nós assistimos. Sim, nós assistimos no cinema, mas já tem na Netflix. É Allan Kardec. Depois eu vou ver qual é, tem um títulozinho. Mas as coisas não estavam fáceis. Primeiro que ele era um educador. E naquela época, mesmo sendo na França, o salário do educador, do professor, não era grande coisa, como não é ainda hoje, né?
Então, ele passava bastante dificuldade financeira, e além de ser um idealista, né? Fazer todo um trabalho baseado no ideal que ele trazia, né? Na missão que ele reconhecia trazer. Então, financeiramente, ele passava muita dificuldade. Ele era casado com a Amélie Boudet, que também, para aquela, ela era um pouco mais velha que ele, 9 anos, se não me engano, e para aquela época, ela também era uma mulher à frente do seu tempo, porque ela tinha também formação, ela também era ligada às artes, era ligada à música, então também era uma mulher diferente, né? Assim, talhada para aquele homem com aquela missão que tinha. Então, ela o apoiava integralmente na sua missão. Nesse livro, Espírito da Verdade, são diversos autores, diversos espíritos que ditam, há uma mensagem chamada Há um Século, que é uma mensagem do Hilário Silva, que vem contando um desses momentos muito difíceis pelos quais passava Allan Kardec. Aqui ele fala que era uma noite, que era um dia, que fazia frio, ele estava triste, acabrunhado, as críticas eram assim vorazes, recebia muitas críticas, financeiramente ele estava com bastante dificuldade, preocupado como é que ele publicaria as obras seguintes, nas quais ele já vinha trabalhando, sem contar que ele não estava muito animado nessa fase, porque o Espírito de Verdade já havia dito a ele que ele sofreria calúnia, que ele seria traído, que ele passaria por muita dificuldade. Porque às vezes a gente pensa assim, não, Deus, já que você me deu essa missão, me dá as condições também. E as condições que a gente quer muitas vezes são facilidades. Com certeza, não há fardo mais pesado do que o ombro. Se está no nosso ombro aquele fardo, nosso ombro sustenta. Mas não quer dizer que não vai doer, que não vai cansar, que não vai arranhar, que às vezes a gente não vai cair, mas a gente tem força para vencer. Só que a ajuda que às vezes a gente quer de Deus, e bota uma condição, já que você me deu essa bênção, né, me ajuda a seguir, ótimo. Com certeza a ajuda não falta, mas não é exatamente como nós desejamos que seja, com facilidade. Aí facilidades a gente não vai conseguir mesmo não, que não é essa a posição divina. Aí Hilário Silva coloca assim, muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros, escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava. Missivas, cartas sarcásticas avolumavam-se à mesa. No filme a gente vai ver muito bem isso, né? Era papel, era livro, era escrito, era carta para todo lado. Chegavam cartas e mais cartas de médiuns, de pessoas do mundo inteiro que mandavam para que Kardec analisasse e organizasse. Até no filme mostra a esposa dele também dividindo com ele essa tarefa, da leitura e da análise das cartas. Quando mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa, Madame Rivaio, a doce Gabi, que é como ele a chamava, a entregar-lhe certa encomenda cuidadosamente apresentada. O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela, e leu. Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Então, só na abertura dessa carta, ele já ficou animado de lê-la, porque cartas com críticas ele tinha aos montes. Então, essa já começava com um tom diferente. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Olha a providência divina chegando aí. Ele está triste, acabrunhado, está um dia frio, ele não está encontrando saída para continuar a sua missão naquele momento, e lhe chega essa carta, né, já o acariciando logo de início, e já pedindo para que ele continue. Nossa, que milagre, sabia que ele estava, né, desanimado, podendo até desistir. Aí continua a pessoa que escreve a carta. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança.
quando no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoniette partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenada ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, olha a fé, sentindo as necessidades do homem e do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. Então, faltava fé, faltava confiança e falava fatalidade, seguir o caminho rumo à fatalidade. Lá no Livro dos Espíritos fala que, de verdade, só tem um momento fatal na nossa vida, que é o momento da morte. Esse momento é fatal, todos nós chegaremos a esse momento, está lá no Livro dos Espíritos. Mas essa fatalidade escrita aqui não era esse processo natural de voltar ao plano espiritual. E muitas pessoas, né, sucumbiam ante o que ele chama aqui de fatalidade. A prova da separação vencera-me, e eu não passava agora de trapo humano. Ou seja, o velório, né, o luto, ele não estava conseguindo superar. A prova da separação vencera-me, e eu não passava agora de trapo humano. Faltava ao trabalho e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorava diversas vezes o Sena, né, o rio Sena, e acabei planeando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar, pensava. Então, naquele momento de extrema angústia, desesperança, ele pensou em suicidar-se. E pensou em fazer como muitos faziam, que naquela época no rio Sena havia muitos suicídios. Muitas pessoas se afogavam ali por motivos de suicídio. Como infelizmente ainda acontece em alguns lugares aqui no próprio Rio de Janeiro, né? A ponte de Niterói algumas vezes acontece. Um lugar triste também pelo qual é sempre bom que a gente peça prece é pela UERJ, do Maracanã. Os casos são abafados, mas há muitos casos de estudantes que se jogam ali dos andares mais altos da UERJ. Aconteceram vários suicídios ali na UERJ, no Maracanã. É um lugar pelo qual é importante que a gente peça também vibrações para aquele espaço. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a ponte Maria. Olhei em torno, contemplando a corrente. E ao fixar a mão direita para tirar-me, toquei um objeto algo molhado que se deslocou da amurada, caindo meus pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho me descera. Olha bem, está lá, né, a pessoa planejando, finalmente ele resolveu que ia se matar, suicidar, ia se jogar, esbarra num livro, o livro cai, chama a atenção dele, ou seja, distrai a atenção dele. Aí ele pega o livro nas mãos e, procurando a luz mortiça do poste vizinho, era aquelas luzes ainda bem diferentes das de hoje, pude ler, logo na folha de rosto, né, entre irritado e curioso, tipo assim, poxa, o que é isso que está me atrapalhando nesse momento extremo, né? Agora que eu tomei coragem, coragem entre aspas, né, gente? Agora que eu resolvi, né, a solução para a minha vida, isso aqui vem me atrapalhar, estava irritado, mas ao mesmo tempo curioso. Olha, eu fico pensando que devo ser aqueles dois anjinhos lá do desenho animado, um diabinho e um anjinho. Olha o livro, olha só outro. Que não liga não, está te atrapalhando, te perturbando. Não, olha lá, vai que é importante, vai que você gosta. Não, vai, conclui logo isso, vamos acabar com isso. Penso eu que nos bastidores poderia estar acontecendo alguma coisa assim. Aí ele lê, ele fala, esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. A assinatura é A. Laurente. Estupefato, li a obra, ou seja, deixou o suicídio para lá e foi ler o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem, volume esse que passa as suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Então, quer dizer, ele encontra aquele livro que já tinha
né, salvado a vida de uma outra pessoa. Ele era um encadernador, ele levou o livro, fez também a dedicatória dele, a história dele, e cuidou daquele livro, olha. Então, é isso que Kardec recebe naquele dia triste. Ainda constavam da mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data e o endereço do remetente. O codificador desempacotou, então, um exemplar de O Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais de seu pseudônimo. Na página do frontispício, né, aquela página inicial, levemente manchada, leu com emoção, não somente a observação que o missivista, né, que aquele que escreveu a carta, se referira, mas também a outra em letra firme. Salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Joseph Perrier. Então, aquele mesmo livro, físico mesmo, salvou a vida do A. Laurent e depois do Joseph Perrier. Então, Kardec, naquele dia extremo, naquele dia de muita dor, de muito desânimo, de muito frio, recebe esse socorro do alto, essa enxertia divina. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivaio experimentou nova luz a banhá-lo por dentro. Conchegando o livro ao peito, raciocinava não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Então, nada daquilo mudou, mas ele reconheceu que era preciso continuar e desculpar, que é o perdão que nos liberta, né? Quem perdoa é quem fica livre. Diante de seu espírito turbilhonava o mundo necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública, onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação respirou a longos altos. Eu não vou respirar porque senão vou tossir. E antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Quem escreve esse texto é Hilário Silva. Então, a providência divina tem diversas formas de fazer a enxertia em nós ao longo da nossa jornada. Quando podemos pensar que está tudo acabado, que nada mais tem esperança, que aquela situação é irreversível, vem Deus, Pai amoroso, justo e bom, e coloca algo que pode ser simples, que pode ser inclusive uma dor, que pode ser inclusive uma dificuldade maior, que pode ser inclusive um obstáculo a ser ultrapassado, coloca ali no nosso caminho para que a gente cresça e para que a sua lei se faça, de nascer, morrer, renascer, progredir sempre. Tal é a lei. É o que está escrito na lápide de Allan Kardec. Então, quando nós estamos diante do Livro dos Espíritos, que salvou essas vidas que estão citadas aqui, mas que diariamente continua salvando várias vidas que se dispõem a tomarem contato com a realidade espiritual. Não, hoje estamos focando no Livro dos Espíritos, por ser a obra básica da codificação e por estar no mês de outubro, em comemoração do mês de Kardec. Mas essas enxertias vêm das mais variadas formas. De alguma forma, o que é nosso, o que é o bem, o que é o socorro, encontra de chegar até nós. Esperando que a gente tome uma decisão, que a gente siga aquele sopro divino que está ali nos alcançando naquele momento. Então, fé, esperança, perseverança, insistir sempre, porque progredir sempre é da lei. Eu separei 2 videozinhos que estão no YouTube, que são 2 depoimentos de pessoas que também tiveram suas vidas modificadas, transformadas, a partir do conhecimento da doutrina espírita.
Então, não sei se ficou muito claro para vocês o som, né? A esposa na 4ª gravidez e descobre que o bebê é anencefalo. Naquele caso, havia, né, a possibilidade da prática do aborto. Então, ele sai ali meio no desespero, entra numa livraria, compra o Livro dos Espíritos. Quando abre, é justamente na questão que fala sobre o aborto. Então, olha que acaso inteligente, né? Então, naquele momento, lendo sobre a questão do aborto, ele e a esposa resolvem levar a gestação até o final, o bebê nasce, né, vive pouco tempo, desencarna, naquele caso ali, e depois, né, ele continua lendo o Livro dos Espíritos e vai numa dessas casas, né, que respondem por cartas, aí orientam a ele a tomar passe, a tomar água fluidificada e a fazer o evangelho no lar. Mas aquela notinha de rodapé foi que deu a certeza dele do que o guiou para aquela livraria, para aquele livro, para aquela página. E ele se deixou guiar, né? Tá lá, é tipo um PSzinho, né? PS, continue lendo o Livro dos Espíritos. Como é que aqueles espíritos que responderam a ele na psicografia sabiam que ele estava lendo o Livro dos Espíritos, gente? É a nuvem de testemunhas que Paulo fala. Ninguém está sozinho, nós temos uma nuvem de testemunhas. Nós temos os nossos amigos espirituais que nos acompanham todo o tempo, que ficam todo o tempo tentando nos incentivar a vencer os obstáculos, a tomar melhores decisões, e nem sempre a gente escuta, né? No caso desse Marcelo, ele foi direitinho, escutou, não escutou assim, ele não percebe o passo a passo. Tem pessoas que são mais sensíveis, percebem mais o passo a passo, escuta de verdade, né? Sente que algo impulsiona para certas atitudes, e ele foi se deixando fazer, né? Porque depois daquela notícia, geralmente quando tem essa conversa com os especialistas, né, eles dão um tempinho para o casal conversar, né? Dão um tempinho para conversar, né? Para não dar a resposta no mesmo horário. Então, foi nesse período aí que ele sai andando pelas ruas do centro de Porto Alegre, vai e dá de cara no Livro dos Espíritos, dá de cara com a questão sobre aborto, gente. Então, não pode ser o acaso responsável por isso, né? E o outro caso é o caso de uma mulher que também tem uma experiência com o Livro dos Espíritos. Caso Penha. Penha é o nome dessa mulher. Isso aqui é uma cena do livro, tá? Do filme, ó. Isso é uma cena do filme. Muitas pessoas tiveram suas vidas mudadas graças ao Livro dos Espíritos. Uma dessas pessoas é a Penha. Eu estava com devoção, eu estava chorando. Muita angústia, coração apertado, muita mágoa. Eu tentei, suicídio foi uma inseticida. Eu me senti muito mal, só me senti assim, covarde. Eu lendo os livros, fazendo estudo da doutrina, e foi saindo essas ideias da minha cabeça. Tem muito 1946. Tudo pensava que suicida. E tem meu filho que é capaz de miséria e decepções do mundo, com os espíritos que não tiveram a coragem de suportar a miséria da existência. Deus ajuda os fortes e não os que não têm força, nem coragem. As tribulações da vida são provas ou sugestões. Felizes que suportam esse deixar, porque serão recompensados. Se você não tem paz interior, você não tem nada. Você tem a paz. Eu não tive. Meus filhos, na minha casa. Eu estou lembrando dos livros de letras,
Então, o contato, né, com a realidade espiritual, o que está ali escrito na lápide, nascer, morrer, renascer e progredir sempre, muda a perspectiva de vida. Ali no caso da Penha, ela estava cheia de angústia, estava com depressão, e depois, né, que ela começa a estudar as verdades do mundo espiritual, como ela se recupera? Né? Fez faculdade de letras, fez pós-graduação, estudou japonês, né? Está planejando fazer veterinária para cuidar dos animais de rua. Então, muda a vida mesmo, né? Por conta da realidade espiritual, de que a vida continua, de que não estamos sozinhos nem abandonados, de que Deus não está castigando ninguém, né? De que nós estamos todos aí sob a sua proteção, sob o seu cuidado, mas que, como espíritos imperfeitos que ainda somos, nós temos muitos erros lá atrás, ainda erramos muito no dia de hoje, e vamos continuar até que a gente consiga compreender de verdade toda a lei e viva plenamente o amor, que a lei de Deus se resume no amor. Então, que nós possamos nos amar uns aos outros e termos as nossas vidas transformadas, mudadas pelo amor. Obrigada. Nós estamos agradecendo a Jane, que trouxe o estudo da manhã de hoje, tão importante para nós. Somos espíritos imortais. Vamos durar 5.000 anos, 10.000 anos. O necessário para a gente atingir o aperfeiçoamento, a angelitude, para a gente ficar mais perto de Deus, igual Jesus. Somos candidatos a ser o que Jesus é, governador do planeta, e onde a gente se inspira para continuar essa luta. Não desanimemos. Então, estamos agradecendo mais uma vez a Jesus, a espiritualidade maior que nos ajuda, nos orienta. Que a paz que nos envolve nesse instante seja para todos os nossos irmãos, os companheiros da jornada evolutiva. A obra de Kardec está aí para todos, o Livro dos Espíritos. Que sejamos sempre os estudantes, buscarmos sempre esta verdade desse livro, dessa obra, que salvou vidas e continuará salvando. Que a paz envolva os nossos lares, nossos familiares, nossos irmãos que caminham conosco. Envolvemos os nossos irmãos que não puderam estar conosco na manhã de hoje, onde estiverem, receba sempre as nossas vibrações de paz, as nossas vibrações cariciosas. Jesus permanece sempre ao nosso lado, é o governador do planeta Terra. Em nome de todo o bem, em nome de Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, estamos encerrando a primeira parte do nosso encontro desta manhã. Que assim seja. A gente coloca sempre que passo, não é obrigatório, quem estiver bem, quiser sair, fica à vontade. Todos permaneçam conosco. Ainda não aprendi.